Graça e paz, querida igreja, que a graça do Senhor Jesus seja com todos vós, hoje e sempre. A palavra de Deus nos diz no Salmo 95, verso 6, Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Estejamos aqui neste momento de adoração para, como comunidade dos santos, louvar a Deus, bendizê-lo e honrá-lo. Oremos ao Senhor. Querido Deus, Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento de culto, que Tu aceites a adoração da Tua igreja, que possamos reunir-nos agora, Senhor, neste momento para louvar o Teu nome, bendizer as Tuas maravilhas nas nossas vidas e sermos edificados, ó Pai, pela Tua palavra. Sê conosco nesse momento, nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Adoremos a Trindade bendita cantando o hino 4 do nosso inário. Deus está no templo, Pai onipotente, a seus pés nos humilhamos, servos consagrados, reverentemente, ao Deus Santo adoramos. Por favor, com amor, espiritualmente, Deus está no templo, Cristo está no templo, sumo benefício, por seu sangue nos foi dado. Ele, o bom Cordeiro, foi o sacrifício, expiou o vil pecado, escolheu e sofreu o cabal suplício. Cristo está no templo. Tu que estás no templo, preceptor divino, e os corações habitas, tu paciente mestre, dá-nos teu ensino, aclarando as leis benditas. De prazer conhecer a graça infinita, sim, estás no templo. Amém. Estar na presença de Deus exige reverência e adoração, exige contrição. Sejamos conduzidos na leitura da Palavra de Deus pelo nosso irmão presbítero José Carlos no Salmo 91, de 1 a 8. A palavra do Salmo 91, do 1 ao 8, é que nosso Deus nos transmite dessa forma. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio? Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-ai com as suas penas e sob as suas asas serás seguro, a sua verdade, pavês e escudo.
Não te sustentarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido, somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Amém. Continuando em espírito de contrição, cantemos o hino 86 dos nossos cenários, oração ao Espírito Santo. Espírito do eterno Deus, opera em nós. Espírito do eterno Deus, opera em nós. Quebranta-nos, consola-nos, transforma-nos, transborda-nos. Espírito do eterno Deus, opera em nós. Sejamos conduzidos numa oração representativa de confissão de pecados pelo nosso irmão presbítero José Carlos. Orar, irmãos. Soberano Deus e Pai amado, nós nos alegramos, Senhor Deus, porque nos colocamos, Senhor Deus, na Tua presença, reconhecendo, Senhor Deus, a Tua misericórdia e o Teu amor pelo Teu povo. Por isso nos humilhamos perante Ti, pedindo perdão pelo nosso pecado. Suplicamos, Senhor Deus, que abençoe a nossa igreja, Pai. Nós temos passado com dificuldade com essa epidemia. Suplicamos, Senhor Deus, que o Espírito Santo interceda nas nossas vidas para que ele possa ter uma compreensão verdadeira da nossa vida perante Ti. Que a gente podemos aprender de Ti, praticá-lo, para que através do nosso comportamento o mundo reconheça que existe um Deus soberano, um Deus maravilhoso para o Teu povo. Ilumine, Senhor Deus, cada dia mais a Tua igreja, para que ela possa crescer em lealdade à Tua palavra, Senhor Deus, para que tudo seja conforme a Tua vontade. Por isso suplicamos, Senhor Deus, pelo nosso país, suplicamos, Senhor Deus, pela nossa cidade, suplicamos pelo nosso bairro, suplicamos pelos irmãos, suplicamos pelos nossos irmãos que têm enfermidade. Senhor Deus, que o Senhor possa colocar a sua mão abençoadora para que tudo, Senhor Deus, seja feito segundo o Teu querer. Ilumine, Senhor Deus, esteja abençoando o pastor, abençoando os presbíteros, diáconos, os nossos irmãos, Senhor Deus, para que cada dia mais podemos honrar o Teu nome, Senhor Deus. Tudo isso nós agradecemos em nome de Cristo. Amém. Cantar faz bem à alma. Louvar a Deus faz bem ao coração. Sejamos conduzidos nesse momento de louvor, a começar pela leitura bíblica pelo jovem Gabriel, no Salmo 108, verso 1. Salmo 108, 1. Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Cantemos com júbilo ao Senhor, com alegria nos nossos corações, a bondade do Senhor sobre as nossas vidas.
Despertai, saltério, despertai, ó harpa, despertai, saltério, despertai, ó harpa, quero acordar a alva, quero acordar a alva, quero acordar a alva, quero acordar a alma. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor, cantar-te-ei louvores entre as nações. Porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens, para além das nuvens, para além. Firme está o meu coração, ó Deus. Vivo pela fé, vivo pela fé, vivo pela fé no Senhor Jesus. Vivo pela fé, vivo pela fé, vivo pela fé no Senhor Jesus. Sem fé é impossível agradá-lo, sem fé ninguém encontra salvação. Por isso eu vivo pela fé, vivo pela fé, vivo pela fé no Senhor Jesus. Vivo pela fé, vivo pela fé, vivo pela fé no Senhor Jesus. Com fé montanhas podem ser movidas, com fé vitória tenho em meu Senhor. Por isso eu vivo pela fé, vivo pela fé, vivo pela fé no Senhor Jesus. Vivo pela fé, vivo pela fé, vivo pela fé no Senhor Jesus. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Vivo pela fé, vivo pela fé, vivo pela fé no Senhor Jesus. Vivo pela fé, vivo pela fé, vivo pela fé no Senhor Jesus. Nos preparando para a mensagem do Senhor, sejamos edificados por meio da oração de intercessão do jovem Gabriel Marques.
Senhor nosso Deus, muito obrigado porque podemos estar neste momento em culto, Senhor, para engrandecer o Teu santo nome. Venha estar abençoando o pastor, que ele possa vir falar de Ti, não dele mesmo, e que possamos sair deste momento edificados, Senhor, e mais próximos de Ti. Abençoe a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, 4 de outubro de 2020, primeiro domingo, abrindo o mês de comemoração da Reforma Protestante, momento em que, 17 de outubro de 1517, momento em que a igreja naquele período se encontrava tão afastada das Escrituras, e ali o momento da volta às Escrituras, o início do processo. De 1517 até 1535 é o período de consolidação da Reforma, onde realmente houve a Confissão de Augsburgo e a fé reformada fora então a partir dali robustecida primeiramente pela Alemanha e depois seguindo de outros países do norte da Europa. O que houve na verdade foi a volta às Escrituras. E para o nosso século XXI, nada melhor do que refletirmos acerca deste tão importante assunto. As Escrituras Sagradas, e somente elas, podem nos instruir verdadeiramente acerca do estado do homem, como se encontra o homem diante de Deus sem a fé em Jesus, e como é este mesmo homem diante de Deus a partir de Jesus, e quais as suas responsabilidades a partir da graça salvadora em Jesus. Então, vamos aqui meditar acerca das Escrituras Sagradas, porque são elas que nos santificam, são elas que nos habilitam para toda boa obra. Estejamos então atentos aqui a Romanos capítulo 5. Os versículos de 1 ao 11 é onde extrairei e farei uma breve meditação acerca deste tão importante tema. Fé e justificação, a reconciliação com Deus. Nestes versículos, então, primeiramente os versos 1 e 2, depois do 3 ao 5 e por último vamos abordar os versos 6 ao 11. Então, 3 divisões para que nós tratemos deste assunto. Fé e justificação, a reconciliação com Deus. Os 2 primeiros versículos, então, justificação, paz e esperança. É o que temos ali nestes 2 primeiros versículos. Testemunhos internos da experiência com Deus mediante Jesus Cristo. Paulo, então, o apóstolo, nos diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Certamente são estes 3 aspectos que faz a introdução deste tema relacionado à fé e justificação. E, proveniente desta fé, temos a justificação, paz e esperança. Justificação, paz e esperança como testemunhos internos. O crente sabe do testemunho do Espírito Santo no seu coração de que verdadeiramente ele se converteu, ele creu em Jesus Cristo. Ele sabe, embora muitas vezes não saibamos descrever, mas ele conhece diante de Deus a sua convicção que é singela e é sincera. São testemunhos internos. E tanto é assim que por vezes um crente ou outro diz assim: como é que eu posso saber que eu verdadeiramente sou convertido? E, mediante os testemunhos internos, nós podemos ter uma direção a respeito deste primeiro passo que é ser cristão, que é ter fé em Jesus Cristo para a vida eterna. Então, nestes 2 primeiros versículos, a fé, esta fé salvadora em Cristo, ela produz em todo crente esta esperança, esta paz e esta justificação. Mesmo porque, sem justificação, paz e esperança, não temos como comparecer diante de Deus como salvos,
como justificados. Então a justificação é o que nos torna justificados. Embora, muitas vezes, as pessoas confundam estas doutrinas com outras. Por exemplo, relacionando a sua justificação às boas obras. As boas obras são importantíssimas na vida da igreja, na vida de um crente. Mas não antes do testemunho interno. Não antes desta fé que ela é professada unicamente e exclusivamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso, então, é que o apóstolo diz estas palavras: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a mensagem ela é cristocêntrica no que diz respeito à nossa justificação, a esta paz e a esta esperança decorrentes da fé em Cristo, unicamente em Cristo. São testemunhos internos. E como na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós temos esta característica da parte do Espírito Santo, que chama alguém para o cumprimento de uma missão. Esta pessoa tem um chamamento interno e depois ela sai para a realização daquilo, para a obra para a qual Deus o talhou. E ali nós temos então o testemunho externo, do testemunho interno para o testemunho externo, e não poderia ser diferente. E neste testemunho externo, que é tão importante para a igreja em Roma, para a igreja em Corinto, para a igreja do primeiro século e agora para a igreja do século 21, ela vem acompanhada de um elemento não muito agradável, mas necessário, e é sim da economia de Deus, da vontade de Deus que assim seja, para todo crente e para a igreja de todos os tempos. Que elementos são estes? Então, Paulo vai dizer dos versos 3 a 5. E não somente isto, ou seja, não somente nos gloriamos na esperança da glória de Deus, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança é experiência, e a experiência é esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. O Espírito Santo que nos foi outorgado, dado por Deus a cada crente, e também chamado o Espírito de Cristo. Vamos apenas nos lembrar isto. Em Romanos, o vínculo do Espírito Santo é com o Pai. Em Efésios, o vínculo do Espírito Santo é com Jesus Cristo. E em Coríntios, o vínculo do Espírito Santo, ele está como a pessoa que age, a pessoa que ministra os dons sobre a igreja. De maneira que falar Espírito Santo, Espírito do Pai e Espírito de Cristo, estamos falando da mesma pessoa da Trindade. Aquele que habita o nosso coração. Doutrina esta que já repeti algumas vezes e pontuo novamente. Nenhuma outra religião do mundo afirma que aquele que crê é habitado por Deus. E esta é a graça que vai para além de todos os sistemas religiosos que os homens criaram. Somente o cristianismo afirma que aquele que crê em Cristo, Deus o habita. Que aquela pessoa que crê passa a ser templo e morada de Deus no Espírito. Nenhuma outra religião vai afirmar esta nobreza para aquele que crê. Nem no judaísmo. Então, estamos aqui falando de algo que o Espírito Santo trouxe como boa nova e do testemunho interno que há mediante a fé, os quais referimos justificação, paz e esperança, agora vai para o testemunho externo. E esse testemunho externo quem dá é o crente auxiliado, amparado pelo Espírito Santo. E amparado pelo Espírito Santo, qual é a conduta deste crente? Ele enfrenta as tribulações. E ele enfrenta as tribulações e ele se gloria das tribulações. Ele não murmura das tribulações. Ele não se coloca a reclamar da vida, mas ele se gloria nas tribulações. Veja que comportamento condigno com aquele que foi comportamento
de Jesus Cristo, que diante da tribulação, e tribulação tal que nós bem sabemos os sofrimentos de Jesus durante o seu ministério terreno, não somente no momento da crucificação, e agora o crente, o cristão é chamado a ter este sentimento de olhar para a tribulação não como uma desgraça, mas olhar para a tribulação como um instrumento da pedagogia de Deus para nos acrisolar, para nos depurar, para fazer com que nós cresçamos neste caminho da justificação, da paz com Deus, da esperança em Cristo. Então, os versos 3 a 5 pontua bem isso, testemunhos externos da vida cristã mediante a graça da salvação. E esta cadeia de ações que acontece na vida daquele que compreende isto de maneira correta. A tribulação que produz perseverança. Se diante da tribulação ele negar a fé, não haverá perseverança, haverá fracasso. Mas se ele persevera, ele se tornará um crente experiente, porque é o que diz. E a perseverança, no versículo 4, a experiência. E a experiência, esperança. Então, a tribulação faz com que perseveremos. E perseverando, somos experimentados, crentes experientes. E esta experiência se reveste de esperança. E que esperança é esta? Então, ele diz no verso 5, ora, a esperança não confunde, não nos coloca em vergonha, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Estes são os testemunhos externos. O crente que olha para a tribulação e não se põe a murmurar, não se põe a blasfemar, e nem desiste e nem nega a fé, nem nega a raça. Mas ele vai adiante e torna-se um crente experiente. Torna-se um crente firmado numa esperança certa e uma esperança que não confunde, que não o deixa atordoado. Mas ele é amado por Deus, porque o amor de Deus é derramado mediante este Espírito, porque ele entendeu de maneira correta a causa da tribulação, o para quê das tribulações. E por fim, irmãos, nós temos os versos 6 a 11, que é um pouco mais delongado. A inimizade totalmente removida. Jesus Cristo morreu pelos ímpios, como prova do amor de Deus pelos pecadores. Somente a fé em Cristo Jesus nos reconcilia com Deus para a vida eterna. É realmente uma pérola de grande valor o que temos nos versos 6 a 11. De uma forma reduzida, resumida, de uma forma bem concisa, bem prática, Paulo nos diz a forma como Deus operou a salvação em nossas vidas. Versos 6 a 11. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, pela vida de Cristo. Ele é a vida, como ele mesmo afirmou, eu sou a verdade, a vida, o caminho. E então, e não apenas isto, verso 11, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Que reconciliação é esta? O apóstolo Paulo vai dizer aos Gálatas que Deus cravou na cruz tudo aquilo que era contra nós.
todo o escrito de dívida que era contra nós. Em Efésios, também Paulo diz que o muro da inimizade fora derrubado. Inimizade entre gentios e judeus, mas também inimizade entre o pecador e Deus. Foi Deus quem nos reconciliou consigo mesmo mediante o sangue redentor de Cristo Jesus. Reconciliação. O homem ainda anda em muita inimizade com Deus. E porque anda em inimizade com Deus, porque está em inimizade com Deus, ele se torna inimigo também do seu semelhante. Desde os tempos remotos do século XIX, sociólogos afirmavam que o homem é o lobo do homem. O que isso significa? Que o homem se porta como um predador do seu próximo. O que jamais deveria ter sido assim. O homem é para ser irmão do seu próximo. A comunidade de humanos era para ser uma comunidade fraterna. Isto está no coração de Deus. E tanto é assim que a igreja figura esta fraternidade. Fraternidade entre irmãos, cujo pai é o próprio Deus. E cujo Senhor desta comunidade de santos é o Senhor Jesus Cristo. Então, a reconciliação aqui descrita, ela vem como elemento único e exclusivo da pessoa de Jesus Cristo, que morreu, que deu seu sangue como justo em lugar do pecador, que somos nós, eu, você e todo aquele que vir a crer no Senhor Jesus. Esta é uma bênção, esta é uma boa nova que nós nunca podemos deixar de anunciar. Nenhum homem sem Cristo Jesus pode dizer que é amigo de Deus. Ele não somente é inimigo de Deus, mas também constitui-se inimigo até do seu próximo, do seu semelhante, seja ele do seu próprio lar, seja ele um semelhante alheio à vida familiar. Portanto, voltemos para as palavras conclusivas. A salvação em Cristo Jesus é um ato da livre vontade de Deus. Ninguém forçou Deus a operar salvação sobre alguns. Todos estavam condenados ao inferno. Romanos capítulo 3, verso 23 diz que todos pecaram. Verdadeiramente, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Os textos sagrados que afirmam que o homem encontra-se em um estado de pecado e que sem a graça da salvação ele está perdido, nós teremos centenas de versículos afirmando esta verdade. Aprove a Deus, foi do querer da livre vontade de Deus salvar alguns. E ele continua sendo Deus justo e amoroso. Continua sendo Deus Salvador mediante Jesus Cristo, aquele que nos outorgou o Espírito Santo para que, mediante o seu Espírito, experimentemos este derramar do seu amor nos nossos corações, como acabamos de ler na palavra sagrada. Agora, a salvação em Cristo Jesus é um ato da livre vontade de Deus Pai em favor dos pecadores, especialmente os que creem, porque é para com estes, a igreja, que Deus prova o seu próprio amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós. No texto sagrado, quando éramos ainda fracos, quando éramos ainda pecadores, quando éramos ímpios. Por fim, a fé em Cristo nos justifica diante de Deus e é também a causa da nossa reconciliação e paz com Deus. Paz e reconciliação andam de mãos dadas, de maneira que quem está em paz com Deus está reconciliado com Deus e mais, estará também reconciliado com o seu próximo, ainda que o próximo não compreenda. Verdadeiramente é a graça da salvação que opera internamente e depois internamente com justificação, paz e esperança mediante a fé. Mediante a fé ele enfrentará tribulações e pelas tribulações persevera e vence tribulações e com isso ele ganha experiência e a experiência o torna esperançoso numa esperança que é vívida pela qual Deus derrama o seu amor pelo Espírito que em nós habita. E com isto glorificamos Jesus, que é o nosso Senhor. Mês da Reforma, volta às Escrituras. Este é o foco central da tua fé. Você vai passar por esta existência terrena
com tudo o que ela abarca. Boas experiências, tribulações, celebrações, tudo que envolve a vida. Mas nunca poderemos nos desviar desta verdade. A fé mediante Jesus nos prepara para a vida, com tudo o que ela abarca, com tudo o que dela provém sobre nós. E tudo isto pelo administrar da mão graciosa de Jesus Cristo como supremo pastor sobre a sua igreja. Que Deus nos abençoe na nossa fé, na nossa vida cristã, no nosso caminhar cristão. Que Deus assim estenda a sua graça sobre nós. Amém. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Não sei o modo como agiu o Espírito eternal, que um dia Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se maus ou áureos dias vêm até da vida ao fim. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus virá na glória que Ele tem. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Oremos. Pai eterno, agradecemos pela Tua palavra, Deus, que nos instrui, as Escrituras Sagradas, do Gênesis ao Apocalipse, toda a doutrina e instrução para as nossas vidas. E aqui, ó Deus, o apóstolo Paulo nos instruindo, ó Pai, mediante o Teu Espírito, na carta aos Romanos, e motivo, ó Deus, pelo qual estamos aqui, intercedendo, ó Deus, e rogando que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas, para que permaneçamos nesta fé salvadora por todo o tempo que aprouver ao Senhor nos conceder vida neste plano terreno. Abençoa a Tua igreja, ó Deus, nesses dias de pandemia, dando-nos, ó Deus, também a perseverança por toda esta tribulação que se abate sobre a humanidade. Tenha misericórdia da Tua igreja, para que possamos, ó Deus, enxergar e compreender as tribulações não como algo ruim, nem como uma desgraça, nem como maldição,
mas como o meio pelo qual o Senhor nos torna, ó Deus, perseverantes, experientes e esperançosos na tua graça, no teu amor, porque é pelo teu Espírito Santo que o Senhor manifesta, ó Deus, tudo o que a tua palavra nos ensina em termos de bênçãos para a vida de quem crê. Assim, ó Deus, faça próspero o nosso caminho, abençoa, ó Deus, o pregar das nossas vidas, que sejamos realmente aqueles que levem a bom termo este ensino e esta palavra, ó Deus. Abençoa assim também a vida da igreja no retorno aos cultos presenciais. Abençoa, Senhor, o teu povo com a tua graça da salvação e com a perseverança dos santos. Em nome e por amor de Jesus rogamos. Amém. E agora, querida e amada igreja, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, que as ricas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre vós e sobre toda a igreja espalhada na face da terra, agora e sempre. Amém.